Olá, turminha, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de segunda. Vocês já assistiram a aula da tia Camila de português e agora a gente vai para a geografia, né? Que é as duas aulas de segunda-feira. Vamos começar com a correção, como a gente faz todas as vezes, da página 179 do livro, tá bom? Coloquem o livro de vocês aí na página 179 e vamos fazer a correção da atividade, certo? Ó, na página 179 diz assim, ó: marque a alternativa que representa o lugar onde a sua comunidade está inserida. A minha comunidade é a comunidade que eu moro, né? Aqui, Maranguape, né? Só que Maranguape, como é uma cidade muito grande, tanto ela tem a cidade mesmo, né? Como ela tem partes de campo, né, onde tem só fazendas, plantações, né? A gente já até conversou isso aqui, certo? Então, o lugar onde você mora, né, a sua realidade é de campo, é de uma cidade grande ou é de uma cidade pequena? No meu caso, eu moro no Novo Maranguape, certo? Eu não moro no centro, né? Então, assim, no meu caso, eu colocaria um X aqui, tá? Que seria em uma cidade pequena, tá? Não seria numa cidade grande, né? Nem seria no campo, mas em uma cidade pequena. Mas quem mora em uma área que tem muita coisa, muito rural, né? Muita plantação, muitos animais, aí você pode marcar aqui no campo, certo? E aí no caderno de vocês, né? Vocês iriam colocar a data, a atividade de geografia, né, tudo bonitinho, e iriam escrever um texto que descreva as características de sua comunidade. Na sequência, elabore um desenho ilustrando como ela é. Então, aqui no caso, vocês iriam colocar como é a comunidade de vocês, o bairro de vocês. O meu bairro tem muitas casas, tem um mercantil próximo, tem um posto de gasolina, tem um depósito, estou falando do meu, tá, gente, onde eu moro, né? Não tem muitas árvores, né? Tem mais casas, né? Tem poucas árvores, certo? As pessoas não ficam muito sentadas na calçada, né? Todo mundo fica nas suas casas, certo? É próximo a paradas de ônibus. E aí, depois que vocês fizessem essa descrição da comunidade, né, do bairro de vocês, vocês iriam fazer um desenho, certo? Tudo no caderno, ok? Espero que tenha ficado muito legal. Eu recebi de alguns alunos, tá? Ficou muito legal os desenhos que vocês fizeram, tá bom? E aí, para continuar a falar de comunidade, a gente vai falar hoje dos povos, né? Dos povos de uma comunidade, certo? São diversos os povos que contribuem para a formação das diferentes comunidades, né? Então, assim, o nosso Brasil, ele é muito rico, né? A gente não tem só um povo, né? A gente tem vários, né? Até porque quando os portugueses chegaram aqui no descobrimento, né? Que a tia até contou para vocês a história, né? Do descobrimento, que foi do dia 7 de setembro, aqui já existiam índios, né? Então, assim, eles foram casando, né? Foram tendo os filhos, e aí os filhos nasceram com parte índio, parte, né, português. E aí tiveram também outros povos que vieram embora para cá, para o Brasil, para trabalhar, né? Então, é isso que a gente vai ver agora, que o Brasil, ele é muito rico de vários tipos de povos, certo? E nós vamos começar a falar dos indígenas, né? Que foram os primeiros povos a habitar no Brasil. Eles formavam grandes comunidades, cada qual com características próprias, né? Seja na maneira de construir suas casas, seja nos rituais religiosos que eles faziam, na maneira de obter alimentos, né? E assim, uma curiosidade é que aqui são várias tribos indígenas, certo? Então, assim, nós temos, que eu conheço, né, aqui próximo, mais próximos da gente, a gente tem os Pitaguaris
Ainda hoje, tá? Tô falando de hoje ainda. A gente tem os pitaguaris que ficam ali no Maracanaú, aqui próximo, né, de Maranguape. E a gente tem aqui próximo também, no outro município, os tapebas, que são os índios da Caucaia, né, do município de Caucaia. Então, assim, essas duas tribos, elas são indígenas, mas elas também têm particularidades diferentes, né? Às vezes os rituais de festas que os pitaguaris fazem são diferentes dos rituais dos tapebas, né? Então, assim, são diferentes, é o mesmo povo, mas são diferentes na maneira de agir, na maneira de viver. Então é isso que a tia quer que vocês entendam, que apesar de ser o mesmo povo, mas mesmo assim eles têm diferenças, certo? Então, todo mundo é diferente, cada comunidade tem o seu jeito, né? Assim como as pessoas, cada pessoa tem o seu jeito, tá certo? E esses povos, os indígenas, eles ocupavam grandes territórios e viviam em relação direta com a natureza, né? Por quê? Porque eles obtinham quase tudo que eles queriam da natureza, né? Comida, né? Remédio, eles utilizam muito remédio da natureza, né? Os remédios que eles usam são naturais, de plantas, certo? E aí, ó, com recursos obtidos da natureza, eles desenvolveram diversas atividades produtivas, como a cestaria, cerâmica, agricultura e entre outros. Essa palavra ela está em negrito aqui, cestaria, porque ela não é conhecida. E é isso que a gente vai saber o que é agora, ó, cestaria. É uma atividade relativa à fabricação de cestos, né? Que as índias, elas fazem muito, elas fabricam aqueles cestos de palha, lindos demais, né? Bolsas, né? Isso é a cestaria, certo? E atualmente, muitos grupos indígenas, eles vivem em áreas demarcadas em regiões florestais, formando comunidades, né? Porém, muitos deles vivem no campo, nas cidades, né? Onde contribui para a formação de outras comunidades. E aqui a gente tem uma criança, né, indígena, né? Essa criança, ela está arrumada para algum ritual dele, alguma festa, né? E essa criança, ela faz parte da Tupi-Guarani, essa aqui, né? Então, assim, não sei se vocês conhecem, né, alguma tribo, mas aqui próxima a nós a gente tem duas, né? A dos Pitaguaris, que fica no Maracanaú, e a dos Tapebas, na Caucaia, certo? E aí, ó, pulando a atividade que vocês vão fazer em casa, né? A gente vai falar, agora a gente já falou sobre os indígenas, né? Nós vamos falar agora sobre os portugueses, certo? Que é justamente os dois povos que eu comecei falando, né, do descobrimento, que eram os índios que já moravam no Brasil e os portugueses que chegaram, né, oficialmente às terras que atualmente abrigam o Brasil em 1500, né? Data que durante muito tempo ficou conhecida como o descobrimento do Brasil, certo? A chegada dos portugueses iniciou uma série de modificações nas comunidades locais, uma vez que eles trouxeram novos produtos, utensílios, ferramentas, tecidos, né? Porque assim, gente, os índios, eles viviam aqui só de tanguinhas, né? Nus, né? Cobriam só aqui, né? Embaixo, aqui, né? Em cima. Gostavam de usar muitos colares, né? Pintavam o rosto, como vocês viram lá o desenho das crianças. Eles comiam aquelas que chamam de cabaça, do coco, né? Eles usavam as colheres artesanais, né? Eles bebiam água na mão ali do rio. Então eles não conheciam quase nada disso, né? E quando os portugueses chegaram, eles trouxeram com eles, né, os tecidos, que eram os vestidos, que os índios nem conheciam,
nem sabiam o que era, né? Utensílios, né? Tipo o quê? Prato, colher, garfo, eles nem sabiam o que era. Garfo, faca, né? Copo, né? Eles não conheciam. Ferramentas de trabalho, né? Um machado para cortar uma árvore, né? Não. Eles faziam o próprio material deles, ferramentas de trabalho da natureza, né? E os portugueses também encontraram muitas coisas que eles não conheciam, né? Como a maneira de viver dos índios e o contato direto, né? Porque assim como os portugueses trouxeram muitas coisas que os índios não conheciam, quando eles chegaram aqui, eles viram também muitas coisas que eles não conheciam. E uma das coisas que chamaram muita atenção deles foram o quê? As plantas medicinais, né? Que quando o índio se machucava, né, cortando uma árvore, fazendo alguma coisa, eles faziam lá um remédio das plantas, colocavam em cima do machucado, resolvido o problema, né? A pessoa ficava boa, né? E tinha uma febre, né? Tinha um chá que você fazia e eles não conheciam muito essas coisas, né? Lá onde eles moravam. E os portugueses, eles influenciaram os índios e os índios influenciaram na maneira de viver dos portugueses. E isso originou uma nova cultura, certo? Muitas comunidades que existem atualmente apresentam grande influência da cultura portuguesa, pois em muitos casos, portugueses e indígenas fundaram diversas vilas que mais tarde se transformaram em cidades, né? Os dois juntos, né? Índio e português. E algumas até se tornaram grandes cidades, enquanto outras continuam pequenas e guardam até hoje as marcas deixadas pelos portugueses e pelos índios, tá certo? E aí eu vou explicar só para vocês, ó, essa atividade que vocês vão fazer em casa, tá? É uma atividade de pesquisa, né, que seria feita em sala, mas como a gente não está na escola, né, eu vou falar para vocês como é que vocês vão fazer, ó. Essa aí é da página 183, viu? Todos nós temos um nome e um sobrenome. O sobrenome nos dá uma identidade de família e está relacionada à nossa antecedência, certo? Ou seja, as pessoas que viveram antes de nós, como nossos pais, avós, bisavós e etc. Por exemplo, vou escrever bem aqui o meu nome, ó. Meu nome completo, ó. Camila Maria. Esse foi o nome que meu pai e minha mãe escolheu, certo? Camila Maria. Aqui é o meu sobrenome, Rodrigues Lima, certo? Rodrigues é o sobrenome da família da minha mãe e Lima é o sobrenome da família do meu pai, certo? Dizem, eu não sei, que eu nunca pesquisei, que o Lima é um sobrenome português, mas, né, não é de admirar, já que os portugueses vieram ao Brasil, muitos casaram com os índios e aí vai, certo? E também eu tenho descendência indígena, né? Então, ó, a gente tem sempre o nosso nome, né? Nome que o papai e a mamãe colocam. E nós temos o nosso sobrenome, que vem da ascendência, né? Da nossa família. Toda a família da minha mãe tem Rodrigues e toda a família do meu pai tem Lima, tá certo? Então, vocês é da mesma forma. Desse jeitinho o sobrenome de vocês, certo? Então, aqui. O sobrenome nos dá uma identidade de família, né? Está relacionada à nossa ascendência, ou seja, as pessoas que viveram antes de nós, como os nossos pais, avós e bisavós. Por isso, a maioria dos sobrenomes é muito antiga e teve origem em outros locais. Vamos investigar se na sua comunidade existem muitas famílias com sobrenomes com origem portuguesa? Preste atenção na instrução a seguir. Observe a tabela da página 37 do material de apoio, certo? Nessa tabela da página 37, vocês vão encontrar vários sobrenomes, certo? Vários. Então, assim, a gente não vai fazer essa pesquisa como está pedindo aqui, né? Porque a gente ia conversar com os colegas, saber o sobrenome dos colegas
que a gente não pode, né? Nós temos que ficar onde? Em casa, né? A gente não pode, né, sair de casa para fazer isso. Então, vocês vão observar a tabela da página 37. Nela estão listados alguns dos sobrenomes originados em Portugal, que são bastante utilizados no nosso país, certo? Na data e no horário definidos pelo professor, a equipe deverá pesquisar entre os outros alunos quantos deles têm nomes de origem portuguesa e marcar em uma das tabelas que estão no material de apoio. Ao final, o seu professor vai totalizar as informações pesquisadas pelas equipes, né, a quais deverão ser discutidas pela turma. Então, vocês vão pegar essa tabela, que está no material de apoio na página 37, onde tem os sobrenomes, e vocês vão pesquisar na família de vocês, né? Primeiro, vocês vão olhar se o sobrenome de vocês está aqui, e aí vocês vão marcar, certo? E aí depois vocês vão ligar para os primos, vão ligar para os colegas, ligar, não pode ir na casa. E aí você vai perguntando o sobrenome, e aí vai colocando aqui, vai marcando aqui, certo? Vai ser dessa forma que a gente vai fazer esse trabalho, não é dessa de equipe como está pedindo aqui, tá bom? Concluída a nossa aula, certo? E aí hoje a gente estudou sobre 2 povos, né? Que são aqui, que estão aqui, que têm descendentes aqui, que são os índios, né? Até hoje nós temos tribos indígenas, como a tia falou, da Pitaguari, que fica no Maracanaú, e dos Tapebas, que fica na Caucaia, e os portugueses, né? Que chegaram aqui ao Brasil, desde 1500, tá bom? E vocês vão fazer a atividade de casa, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem a quem chamar, né? Ó, beijo, até a próxima segunda, tá bom? Tchau, tchau.